7 de março de 2026, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3, de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queira matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai. Vou voltar e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-vos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Vejamos agora a interpretação dessa palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com Santo Ambrósio. De quanto foi dito até aqui, aprendemos que não nos devemos preocupar com as coisas do século e nem se deve preferir ao imortal perecível. Todavia, porque a fragilidade humana não vinga firmar os pés nem por um instante numa terra tão escorregadia, e o bom médico nos deixou um remédio contra o erro. E como juiz misericordioso que é, não nos nega a esperança do perdão. Aproximam-se dele os publicanos e os pecadores. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Isto é, de um lado, aqueles que tinham por ofício cobrar os tributos públicos ou arrecadá-los, e de outro, os que buscavam enriquecer por meio do comércio. Segundo São Gregório Magno, a verdadeira justiça não lhe falta compaixão, nem a falsa desdém. Mesmo quando os justos se indignam com razão com os pecadores, uma coisa, porém, é o que se faz com aparência de soberba, por zelo da disciplina. Porque os justos, sem embargo de exteriormente parecerem exagerar nas repreensões, movidos por um amor à disciplina, com efeito dentro de si conservam a doçura e a caridade, e em geral preferem em seu íntimo acima de si mesmos aqueles que são o alvo de suas correções. Obrando dessa maneira, mantém-se na humildade
e seus súditos na disciplina. Não são assim os que, movidos por um falso senso de justiça, acostumaram-se à própria soberba. Estes a todos desprezam e não se condoem dos enfermos, e porque se creem sem pecados, tornam-se por isso mesmo mais pecadores. Entre estes últimos contavam-se os fariseus que, ao censurarem Nosso Senhor por frequentar os pecadores, repreendiam com corações secos a fonte mesma da caridade, como, porém, estivessem tão enfermos a ponto de desconhecer a própria doença. Ministravam-lhes o médico celestial, até que dessem tento do próprio estado, suaves medicamentos. Por isso está dito: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixam as 99 no deserto para ir procurar o que se tinha perdido, até que a encontre? Propôs-lhe este símile, que, um só tempo, fala do próprio Criador e revela a verdade de todos os homens, porque 100 é um número perfeito. Está dito que ele possuía 100 ovelhas, isto é, abarcava a natureza dos santos, anjos e dos homens. Daí, tendo 100 ovelhas. Segundo Santo Agostinho, entende-se que este pai de 2 filhos simboliza Deus, que tem para si 2 povos, à maneira de 2 ramos do gênero humano, um que permaneceu fiel ao culto do Deus verdadeiro e o outro que o abandonou, por maneira de que se fez idólatra. Desde a criação do homem, o mesmo episódio se repete. Por um lado, o filho mais velho rende culto ao Deus único. Por outro, o menor pede ao pai o quinhão, que lhe cabe de herança, donde o mais novo disse a seu pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me toca. Semelhante a uma alma que compaz do próprio poder, o filho mais novo deseja tomar para si as rédeas de sua vida, do entendimento, da memória, e se distinguir-se por seu gênero pessoal. E como são estes dons divinos que recebera para que dele dispusesse à vontade, e segue-se, o pai repartiu entre eles os bens. Segundo Santo Ambrósio, vê como os bens divinos são entregues àqueles que os reclamam. Não recrimines, pois, o pai, por ter dado ao filho mais novo o que este lhe pedira. No reino de Deus, nenhuma fase da vida humana é a vida por incapaz, e a fé não se enfraquece com o passar dos anos. Ademais, esse jovem cuidava-se apto a administrar o espólio que lhe coubera. Antes não tivesse se apartado de seu pai, para que não viesse a conhecer a impotência própria da idade. E segue, passados poucos dias, juntando tudo o que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante. Segundo Santo Agostinho, quem deseja, portanto, tornar semelhante a Deus, confiando-lhe as próprias decisões, que não se aparte dele, mas vá ao seu encontro, preservando assim a imagem e a semelhança em que foi criado. A quem, porém, busca assemelhar-se a Deus de maneira viciosa, isto é, desejando a independência e vivendo sem reconhecer nenhuma autoridade, o que lhe resta senão tornar-se frio com o afastamento do calor divino e extraviar-se à conta de ter abandonado a verdade? Sigamos com Santo Agostinho. O relato do que sucedeu dali a poucos dias, quando o filho mais novo juntou seus haveres e foi-se embora para uma terra distante, dá a conhecer o modo pelo qual o homem se afasta de Deus pelo esquecimento. Decorrido breve tempo da criação do gênero humano, desejou a alma, alicerçada no mesmo livre-arbítrio, tornar-se senhora de sua natureza e afastando-se do Criador, numa exaltação desmedida das próprias forças, as quais perdia tanto mais rápido quanto mais se afastava da sua fonte, que era Deus. Por isso é dito: e dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Chama Nosso Senhor dissoluto ao pródigo, o homem que vive a derramar ou espelhar os desejos que traz na alma sobre as pompas exteriores, levando assim uma vida esvaziada e uma busca perpétua das novidades, esquecendo-se daquele que habita no interior do homem. Depois de ter consumido tudo, houve naquele paz uma grande fome. A fome aqui não significa senão a privação
da palavra de Deus. E prossegue, e ele começou a sentir necessidade. Segundo Santo Ambrósio, a fome resulta do afastar-se dos tesouros da sabedoria e ciência divina e da fonte inesgotável das riquezas celestes. E prossegue, foi pôr-se a serviço de um habitante naquela terra. Segundo Santo Agostinho, o habitante daquela região a que se refere a parábola simboliza alguma potestade que povoa os ares, alistada na milícia do demônio. Os campos que lhe pertencem representam a forma pela qual ele exerce o próprio poder. Por isso está escrito, o mandou para os seus campos guardar porcos. Os porcos figuram os espíritos impuros que lhes são sujeitos. Segundo São Cirilo, os judeus são acusados das Sagradas Escrituras de tantos crimes que não fariam sentido atribuir-lhes as palavras dos primogênitos. Há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi nenhum mandado teu. Eis o sentido da parábola, como os escribas e fariseus exprobassem Nosso Senhor, ao verem-no acolher os pecadores, propôs-lhes essa parábola, na qual compara Deus ao homem, pai de 2 filhos, ou seja, dos justos e dos pecadores. O mais velho representa os justos, que vivem segundo a justiça desde o princípio, e o mais novo, os que, penitente, tornaram a ela. Segundo São Basílio, o que confere ao primogênito maior constância no bem é menos a idade, e os cabelos brancos do que a maturidade e a gravidade do caráter. O que aqui se condena não é ser jovem em idade, mas na conduta e ser levado pelas paixões. Segundo Santo Ambrósio, e eis que uma fome assolou aquela terra distante, não era, porém, fome de comida, senão de boas obras e de virtudes. A mais deplorável das privações acha-se na fome quem se apartou da palavra de Deus, porquanto não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem, portanto, afasta-se de seus tesouros cai na indigência e na fome, porque nada dá conta de satisfazer a alma própria. Foi pôr-se a serviço de um habitante daquela terra, e que se pôs a servir, porém acabou escravizado. E o habitante daquela terra parece representar o príncipe deste mundo. O filho pródigo, por fim, é enviado ao campo, isto é, com efeito, o campo recém-comprado por aquele que se escusou de tomar parte na ceia do Senhor. Segundo São João Crisóstomo, ou ainda disse que quem é desprovido de bens espirituais, tais como a prudência e a inteligência, que é guardador de porcos, porquanto nutre na própria alma pensamentos sórdidos e imundos, e faz das más conversas alimento para si. Aos faltos de boas obras, essa comida figura-lhes doce, porque ao perverso lhe parece suaves todos os prazeres da carne, que em verdade enfraquecem e destroem as potências da alma. A Escritura chama landes e esses alimentos de uma doçura infausta, própria dos porcos, a saber, a complacência e o deleite carnal. Segundo Santo Ambrósio, mas ele desejava saturar o próprio ventre de landes, porque o nome lascivo não busca outra coisa senão satisfazer o ventre. Glosa de Santo Tomás de Aquino. Mas ninguém lhes dava, porque quando o diabo se apodera de alguém, deixa de lhe prover com abundância, pois sabe que já está morto. Que estas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.